E aí, já parou para pensar como é que médicos, fisioterapeutas, enfim, como os profissionais da saúde conseguem falar sobre uma dor ou uma lesão com tanta precisão, sem nenhuma chance de erro? Parece mágica, né? Mas na verdade eles usam uma linguagem, quase um código secreto, que é universal para o corpo humano. E é exatamente esse código que a gente vai decifrar hoje. Garanto que no final a gente vai enxergar o nosso corpo de um jeito totalmente novo. Bora lá? Bom, nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente vai começar entendendo por que essa linguagem universal é tão importante, depois vamos definir o nosso ponto de partida, daí a gente vai mapear o corpo, aprender a linguagem para se localizar nesse mapa e, para fechar, um glossário com tudo mastigadinho. Então, vamos lá. Uma linguagem universal. Mas por que a gente precisa de uma linguagem totalmente nova só para isso? Bom, o problema está justamente na nossa conversa do dia a dia. Ela é cheia de ambiguidades e quando a gente está falando de saúde, uma confusãozinha pode ser bem perigosa, né? Clareza aqui não é só um detalhe, é tudo. Pensa só nesse exemplo. Se alguém diz que está com uma dor acima do estômago, o que isso quer dizer exatamente? É no peito? Na parte de cima do estômago mesmo? Mais para perto da cabeça? Tá vendo? Para um pode ser uma coisa, para outro outra completamente diferente. É para acabar com esse achismo que existe a linguagem anatômica. Ela cria um padrão, uma regra clara, que não deixa nenhuma margem para dúvida. Certo. E como a gente resolve essa confusão toda? A solução é genial na sua simplicidade. A gente precisa de um ponto de referência único, que nunca muda. É tipo a nossa pedra de roseta do corpo humano, sabe? É a chamada posição anatômica. E é a partir dela que tudo, absolutamente tudo, faz sentido. Olha só, essa aí é a famosa posição anatômica. O mais importante de entender aqui é o seguinte: não importa se o paciente está deitado, sentado, de ponta cabeça, não importa. Qualquer descrição que um profissional fizer sobre o corpo dele vai ter sempre como base essa posição aí, a padrão. É o nosso ponto zero, a nossa bússola. E para ser a posição anatômica, tem umas regrinhas bem específicas, tá? Não é de qualquer jeito. O corpo tem que estar de pé retinho, a cabeça virada para frente, com o olhar no horizonte. Os braços ficam caídos ao lado do corpo, e aqui vem o detalhe mais importante, o que muita gente esquece. As palmas das mãos têm que estar viradas para frente. Os pés também juntinhos, apontando para frente. É essa padronização rigorosa que faz um médico aqui no Brasil entender perfeitamente o que um colega lá no Japão está descrevendo. Beleza. Agora que a gente já tem nosso ponto de partida, a gente pode começar a desenhar um mapa do corpo. Uma boa forma de pensar nisso é imaginar o corpo como se fosse o planeta Terra. Para a gente se localizar no planeta, a gente não usa as linhas de latitude e longitude? Então, para mapear o corpo humano, a gente usa algo parecido. São os planos imaginários. E esses cortes imaginários são o que a gente chama de planos de seção. Seção significa corte, basicamente. Para visualizar, imagine uma lâmina de vidro bem fininha, atravessando o corpo. A superfície reta que essa lâmina cria é um plano, e é usando esses planos que a gente consegue descrever a localização de qualquer coisa lá dentro com uma precisão, nossa, cirúrgica. Agora vamos ver isso na prática. Existem 3 planos principais, 3 cortes básicos que dividem o corpo em direções diferentes. Pensa neles como um sistema de GPS 3D para o nosso corpo. Eles se cruzam, formando ângulos retos e com isso a gente consegue dar a coordenada exata de qualquer pontinho lá dentro. E eles são bem fáceis de entender. Primeiro, o plano sagital. Ele corta o corpo na vertical e divide em lado esquerdo e direito. Se o corte for bem no meio, a gente chama de sagital mediano. Depois temos o plano frontal ou coronal. Ele também corta na vertical, mas dividindo o corpo em frente e trás, parte da frente e parte de trás. E por último, o plano horizontal ou transversal. Esse, como o nome já diz, corta na horizontal, tipo uma fatia de pão, sabe? Dividindo em parte de cima e parte de baixo. Pronto, com esses 3 cortes, nosso mapa 3D está completo. Ok, mapa na mão. Agora a gente precisa aprender o idioma para usar esse mapa, né? São os termos direcionais. E o legal é que eles funcionam como direções opostas, tipo norte, sul, leste, oeste. Quase sempre eles vêm em duplas, um sendo o contrário do outro. Vamos começar com a dupla mais básica, anterior e posterior. Anterior significa na frente, posterior significa atrás. Simples assim. Por exemplo, o nosso coração fica na frente da coluna vertebral. Então, o coração é anterior à coluna. E a coluna, claro, é posterior ao coração. Moleza, né? Agora, o eixo vertical, para cima e para baixo. Os termos são superior e inferior.
Superior é tudo que está mais perto da cabeça. Inferior é o que está mais perto dos pés. Então, por exemplo, a cabeça é superior aos ombros, e os ombros, por sua vez, são inferiores à cabeça. É sempre uma relação entre duas coisas. Lembra daquele plano sagital que corta o corpo bem no meio, na linha central? Então, os termos medial e lateral têm tudo a ver com ele. Medial é o que está mais próximo dessa linha do meio. Lateral é o que está mais afastado. Um ótimo exemplo. O nariz está bem no meio, certo? Já os olhos estão um de cada lado. Portanto, o nariz é medial em relação aos olhos e os olhos são laterais em relação ao nariz. Agora uma dupla que a gente usa muito para os braços e pernas, proximal e distal. Proximal é o que está mais perto da raiz do membro, ou seja, mais perto de onde ele se liga ao tronco. E distal é o que está mais longe, na extremidade. Pensa no braço. O cotovelo está mais perto do ombro do que o punho, certo? Então a gente diz que o cotovelo é proximal em relação ao punho, e o punho é distal em relação ao cotovelo. E para fechar os pares principais, vamos falar de profundidade. Temos superficial e profundo. Superficial é o que está mais perto da superfície, da pele. E profundo é o que está mais para dentro do corpo. Não tem erro, a pele é a nossa estrutura mais superficial. Já os ossos lá dentro são estruturas profundas. Muito bem. Acho que o código já foi decifrado. Mas, para ninguém esquecer, vamos juntar tudo num glossário bem prático, uma colinha rápida para consultar sempre que precisar. É o nosso guia de bolso da anatomia. Vamos lá, recapitulando. Anterior é para frente, posterior é para trás. Superior é para cima, em direção à cabeça, inferior é para baixo, em direção aos pés. Medial é pertinho da linha do meio, lateral é mais afastado. E temos um intermédio, que fica, bem, entre uma estrutura medial e uma lateral. Para os membros, proximal é perto da raiz, do tronco e distal é mais longe, na ponta. Com isso aqui, a base já está mais do que sólida. E tem mais alguns termos úteis. Superficial, mais perto da pele, profundo, mais longe da superfície. Interno, dentro de um órgão e externo, fora. E dois bem interessantes para comparar os lados. Homolateral, que quer dizer do mesmo lado do corpo, e contralateral, que significa do lado oposto. E ainda tem oral e aboral, específicos para o sistema digestivo, indicando o que está mais perto ou mais longe da boca. Pronto, agora sim, o nosso kit básico de comunicação anatômica está completíssimo. Então, como a gente viu, essa linguagem toda não é só um monte de termo complicado para decorar. É, na verdade, a chave para a gente conseguir entender o nosso próprio corpo, que é uma máquina fantástica, né? Super complexa. Agora que o código está decifrado, a gente não precisa mais ficar no achismo. A gente sabe perguntar onde exatamente. O mapa do corpo humano está aí, nas nossas mãos. Fica a pergunta, qual parte dele desperta mais a sua curiosidade agora? O que você vai querer explorar primeiro?